Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 19 do livro do Gênesis vai nos falar do pecado cometido pelos habitantes de Sodoma e que os levou então à condenação. Logo no seu versículo 1 vai dizer assim: pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Sodoma, o próprio nome da cidade, dá também origem ao nome de um pecado de perversão sexual, os assim chamados sodomitas. O que é um sodomita? Alguém que, para ter relação sexual com uma outra pessoa, sente prazer nessa relação quando apanha ou sofre de alguma forma. Então, o próprio nome da cidade de Sodoma já dá margem ao pecado que havia nesta cidade, isto é, o pecado de sodomia. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Ló tem para com aqueles homens a mesma atitude que Abraão teve para com os 3 anjos quando os viu chegar à sua casa. Vai exercer para com eles o dever da sagrada hospitalidade. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Diferente do que acontece quando Abraão pede para que aqueles peregrinos parem aonde ele vivia, aqui eles não param prontamente, mas dão uma negativa ali a Ló, dizendo: não. Responderam eles: passaremos a noite na praça. Por que respondem negativamente? Porque querem provar a sinceridade daquilo que Ló está dizendo. Isto é, que realmente quer exercer para com eles o dever sagrado da hospitalidade. Por isso, o autor sagrado já apresenta Ló no versículo 3, insistindo. Ló insistiu tanto com eles, que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, como Abraão também havia feito. Mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. Então, toda a população de Sodoma é apresentada como uma população que vivia o pecado sexual da sodomia. E chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós, para que os conheçamos. A ideia de conhecer aqui quer dizer para que tenhamos relações sexuais com eles. Conhecer, num contexto bíblico, significa justamente isso: manter relação sexual com aqueles que estavam na casa de Ló. O que se vê aqui então? Se vê o vício contra a natureza, ou seja, eles, mesmo sendo homens, queriam manter relações com aqueles homens que estavam na casa de Ló. E queriam fazer isso ainda de uma forma sodomita, conforme o nome da cidade nos insinua. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens, eu vou-las trarei, e fazei delas o que quiserdes. É interessante que a mentalidade do autor sagrado
revela um tempo em que a consciência moral julgava mais importante o dever sagrado da hospitalidade do que a honra das filhas virgens, ao ponto de Ló oferecer suas filhas para que aqueles homens que visitavam sua casa fossem preservados. Mas não façais nada a estes homens, disse Ló, porque se acolheram à sombra do meu teto, isto é, porque estou exercendo para com eles o dever sagrado da hospitalidade. Eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Daí o versículo 10. Mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro da casa, fecharam de novo a porta e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por encontrar a porta. Então, aqueles homens fazem com que Ló entre novamente dentro de casa. Ferem todos os habitantes que há ali em Sodoma, para que assim Ló seja salvo, com sua esposa e com suas filhas, segundo a intenção daqueles peregrinos. O versículo 12 vai dizer: os dois homens disseram a Ló: tens ainda aqui algum dos teus? Por quê? Porque há a intenção de salvar também a estes. Genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Porque aqui na concepção do autor sagrado, perdoar o culpado é o mesmo que condenar o inocente, sem converter o pecador. Por quê? Porque se trata de pecadores inveterados. Então, deixar Ló, sua família, os seus, ali em Sodoma, seria o mesmo que condenar a estes que são justos, e não salvar todos aqueles que são pecadores, razão pela qual Ló e os seus serão resgatados. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Lembrando que o desposar aqui diz respeito a uma espécie de noivado, onde eles ainda não haviam conhecido as filhas de Ló, isto é, não haviam coabitado com elas, visto que eram virgens, como o próprio Ló falou a todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Levantai-vos, disse-lhes, sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os seus genros julgaram que ele gracejava, isto é, zombaram do que Ló estava dizendo. E, ao zombar de Ló, encontraram nisso a motivação para sua própria condenação, porque não acreditaram que, pelo seu pecado, aquela cidade seria destruída. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também tu no castigo desta cidade. E preste atenção, e como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Cada um daqueles anjos tomou dois. Um tomou Ló e sua esposa, e o outro as duas filhas pelas mãos, para levar para fora da cidade que seria destruída, mostrando o desejo que Deus tem de salvar
os seus justos, para que não pereçam, para que não sejam destruídos, para que também não sejam corrompidos pelo pecado, ao ponto de retirar Ló, sua esposa e suas filhas da cidade que seria destruída, antes mesmo que eles se decidissem por completo, por livremente sair daquela cidade que estava perdida no pecado, e aqui, como vimos, no pecado da sodomia. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de ti, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde eu posso abrigar-me. Ló então, como que intercede em favor dessa cidade aonde ela vai abrigar. E o anjo permite que Ló vá para esta cidade. E ao permitir que vá para essa cidade, então essa cidade, em certo sentido, também é salva. Salva por quê? Porque para lá foi um justo, com suas filhas que também eram justas como seu pai. Essa cidade, como disse Ló aos homens, era uma cidade pequenina, por isso ela traz o nome de Segor, porque Segor em hebraico quer dizer justamente pequenina. E conclui-se esse relato dizendo lá no versículo 23: o sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Então tudo se deu durante a madrugada, e quando o sol já estava despontando, estava amanhecendo, foi ali que Ló chegou ao lugar onde ficou em segurança. Peço a você que se prepare para nosso próximo encontro, lendo o versículo 24, do versículo 24 ao versículo 38, deste mesmo capítulo 19 do livro do Gênesis, que irá tratar justamente sobre a destruição de Sodoma e de Gomorra. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.